Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Dai, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, Zé. Que bom que você está aqui hoje. Tô feliz. Obrigada, Dai. Boa noite, gente. Tudo bem? Aviãozinhos pro povo começar a entrar, por favor. Acho que estão avisando ainda, né? Oi, Rose. Boa noite. Tudo bom? Obrigada. Robson, boa noite, tudo bem? Gente, a Júlia tá falando aí com vocês, manda aviãozinho pro povo. Tudo bom, Robson? Tá forte, hein? Tô poderosa, Rose? Mais ou menos, né? Tudo bom, lindo? Como você tá? Oi, Penha, tudo bem? Penha, preciso urgente conversar com você esse sábado. Gostou? Você gostou, Dai? Eu também amei. Eu amei essa coisinha assim. Gostei muito. Tudo bem, Penha? Como você está? Bora lá, pessoal. Avisa as pessoas para elas irem entrando. Hoje eu tô numa poltroninha que eu consigo. Oi, Eneida. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Quanto tempo, né, Eneida? A gente quase não se falou hoje. Tudo bem, né? Tudo ótimo aqui também. Penha, a Penha. Tô bem, sim. Ufa. Não nos falamos hoje, depois que eu vi, mas combinamos. Meus cabelos clamam por você. Cadê todo mundo, pessoal? Espera mais um pouquinho, Ju. Boa noite, lindona. Boa noite, Marcelo Campos. Sempre linda, né, meu querido? Só lindas aqui, sim, Dai, também acho. Só as mais gatas. Os meninos tem o Robson. Renata, muito obrigado. Renato! Boa noite, obrigada por estar aqui, tudo bem? Obrigada por entrar. Giovana. Só amiga, isso mesmo. Boa noite, obrigada. Pessoal, avisa as pessoas que a gente já vai começar. Só as amigas. Robson, cadê você? Você tá aí ainda? Cadê todo mundo, Júlia? Oi, bem, e você? Eu tô bem também, querido. Pessoal, vamos, enquanto a galera não chega, vamos lá. O que é escolha pra você? O que significa escolher pra você? É dolorido? É bacana? O que é escolher pra você? Fala pra mim, enquanto a galera não chega aqui. Nossa, pra Júlia é poder. Penha, quis dizer só as lindas como a Dai disse, só as maravilhosas. Eu já ia cantar só. O povo quer me matar. Vamos lá. Gente, o que a Júlia tá dizendo pra mim, eu perguntei pra vocês o que é escolha pra você? Quando eu falo a palavra escolha, o que vem pra você? Qual que é a definição que você dá pra escolha? Fala pra mim. Gente, cadê vocês? Como que vocês definem? Marcelo tá dizendo que é controle. Controle do que, hein? O que vocês acham que é escolha? Fala pra mim. Pra gente começar a dar um jeito nisso tudo. Como, Ju? Bruno, que bom que você chegou. Boa noite, Bruno. Quando eu falo pra você assim, escolha, o que te vem à mente? Algumas pessoas responderam. A Penha tá respondendo. É virar a chave, dar o primeiro passo. A Júlia respondeu. Pra ela é controle, pro Marcelo é controle, pra Júlia é poder. O que é escolha pra você, Bruno? Quando eu falo, o que vem à tua mente? O Renato, optar, definir. José Luiz, escolha é uma opção, sim. Oi, Janaína, boa noite, obrigada por estar aqui. Janaína, aproveitando que você chegou agora, eu tô conversando aqui com a galera. O que é escolha pra você? Quando eu falo escolha, o que vem na tua cabeça? O que significa escolha pra você? Diz pra mim. Optar, definir. Perguntei pro Bruno, vamos ver se ele fala. Eneida, o que é escolha pra você? A Giovana, não sei se tá aqui ainda. O que é escolha pra você? Eneida, tomar uma iniciativa sobre o que fazer. Bacana, né? Sim, tomar uma iniciativa. Bora, Ju, vamos? Vamos lá, eu sempre procuro, antes da gente começar, eu gosto de procurar ver as definições que as pessoas, a Rose,
A Rose, definição para Rose de escolha é ser forte, impor-se. Georgia, boa noite, obrigada por estar aqui. Eu tô perguntando pra galera, o que é escolha pra você, Gi? Quando eu falo essa palavra, o que te vem na cabeça? Quando a gente pesquisa o que é escolha, eles dizem assim, ó, é preferência. Uma preferência que você dá dentre outras, né? Então, assim, eu fico com isto diante de tudo isso que eu tenho pra optar. Então, ele diz, é uma preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. É uma predileção, né? Eu prefiro isso daqui, então eu escolho por aqui. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Será que nós fazemos uma escolha? Ou será que as escolhas fazem a gente ser como a gente é? O que vocês acham? Eu consigo escolher, né? Eu faço escolhas, ou as escolhas fazem eu ser quem eu sou? Oi, Joyce. Boa noite, muito obrigada. A gente tá começando aqui, Joyce. Optar por algo. Joyce, o que é uma escolha pra você? Então, assim, será que eu escolho de verdade? Ou será que eu sou assim devido às escolhas que eu fiz na minha vida? Será que fui eu que fiz? Então, assim, e uma outra pergunta que eu quero fazer pra vocês. Vocês acham que a gente cria as pessoas para aprenderem a escolher? Deixa eu ver o que a Janaína Chaves está falando. Escolha para ela é uma opção, porém nem sempre é a escolha correta. Sim. A Rose, boa noite, Joyce. A Rose, temos que ter coragem muitas vezes. Sim, ó, talvez para Rose escolha seja uma coragem. Primeiro, Júlia, primeiro você escolhe, depois você se torna a escolha. Sim. É exatamente isso. Primeiro eu faço uma escolha, depois eu começo a me tornar aquilo que eu escolhi. E hoje a gente vai falar sobre isso porque eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu era bem pequena, eu tinha um medo muito grande. Que medo? Eu tinha muito medo eu pensava assim, quando eu perder os meus pais, como é que vai ser a minha vida? Olha as coisas que eu pensava. Eu morria de medo. Era o meu maior medo quando eu era pequena. Se meus pais morrerem, o que vai acontecer comigo? Por que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Porque a gente vai olhando, aí eu pensava assim, né? Com que idade isso vai acontecer? Como é que eu vou me virar? Quem vai cuidar de mim? Até que um dia, esse dia chegou. Vamos ver, Neida. As escolhas me fizeram assim. Nunca consegui minhas escolhas. Já falei sobre isso. Nunca consegui. Acho que ela quis dizer uma outra coisa. Nunca conseguiu escolher. Sim, eu entendo. Bride, boa noite. Então, assim, eu tava falando pra vocês sobre essa. Eu tinha o maior medo. Quando chegou a minha vez de acontecer isso na minha vida, eu pensava, eu fui obrigada a fazer escolhas, né? Então, por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque é assim que funciona. A forma como eu lido com aquilo que acontece na minha vida vai ter que determinar um comportamento. E para determinar esse comportamento, eu tenho que fazer uma escolha. Não tem jeito. Simone, boa noite, muito obrigada, boa noite. Então, assim, tudo que acontece na minha vida, eu vou ter que fazer uma opção. Eu quero isso ou aquilo. Qual era o meu maior medo? Meu maior medo era perder os meus pais. O dia que isso aconteceu comigo, eu pensei, o que é que eu vou precisar fazer? O que eu quero para mim? Boa noite. O que eu quero? Como é que isso vai acontecer? Então, assim, o que são as escolhas, na verdade? Na minha opinião, quando eu falo vida e relacionamento, eu sempre costumo completar. E relacionamento são escolhas. Vamos ver o que a Joyce está falando aqui. A Joyce, fiz várias escolhas, mas nem sempre foi as melhores. Sim. Uma coisa que é bem importante, que eu até marquei aqui para falar com vocês, o que nos difere uns dos outros são as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, por exemplo, coisa simples, hoje, quantas escolhas vocês já tiveram que fazer hoje? A Júlia, eu acho que as escolhas te fazem quando você não tem opção de escolher, simplesmente acontece. Sim. Oi, Ana, boa noite. Ana, o que é escolha pra você? Então, assim, eu tava dizendo aqui, a escolha tá ligada diretamente a quê? Quando eu tenho que fazer uma escolha, vocês linkam escolha com o quê? A escolha tá diretamente ligada à responsabilidade. Por que, Vânia, responsabilidade? Porque a partir do momento que eu escolho um caminho, o de cá ou de lá ou do meio, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu optei por ficar. E isso dá medo nas pessoas. Por quê? Porque eu tenho que optar. E parece que quando eu tenho que optar, é uma coisa assim, não quero, não consigo. E o que as pessoas fazem muitas vezes? A Penha dizendo aqui, ó, Gra Maurício, boa noite.
Penha, às vezes as escolhas podem não ter sido as melhores, né? Mas deixou aprendizado. Sim, olha que interessante. Núria, oi Núria, boa noite. Então, assim, às vezes as escolhas que a gente fez não foram as melhores, mas eu fiz. Escolha está diretamente linkado aqui. Está diretamente linkado à responsabilidade. E se eu tenho medo de responsabilidade, como é que eu faço para escolher? Então, vamos lá. Tenho dificuldade em escolher, penso demais nas consequências. Cléo, boa noite, muito obrigada. Cléo, escolhas, Cléo. O que você tem escolhido pra você? Cléo, você escolheu ser feliz, né? Você escolheu falar, quer saber? Eu que mando na minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Então, assim, toda escolha implica, vamos lá, toda escolha implica em uma responsabilidade. Eu escolho esse ou escolho aquele? Eu escolhi esse aqui. Automaticamente, será que eu excluo esse daqui? Lembra que a gente estudou? É bacana excluir? Não, não é bacana excluir. Então, assim, se a escolha está ligada totalmente à responsabilidade, qual é o seu medo? Por que às vezes você não consegue escolher? Ora, você não consegue escolher algumas vezes, única e exclusivamente, porque você tem medo de assumir aquilo que você resolveu fazer. Então, pera lá, Vânia. Se escolha está relacionada à responsabilidade, eu não consigo escolher porque eu tenho medo disso, como é que a minha vida tá? Pensa aí, como é que tá a sua vida se você não fizer escolhas? Sabe quando a gente tem uma questão e a gente não sabe escolher e a gente começa a perguntar para as pessoas? Ai, o que você acha? Ai, o que você acha? Por quê? Porque eu não quero ter a responsabilidade. Por exemplo, quando eu digo assim, eu não vou mais fazer dessa forma isso. Eu tenho que honrar com isso. E quando eu não honro, na minha cabeça, pro meu cérebro, eu não estou conseguindo. Então é muito... Por que a gente tem uma tendência a perguntar pro outro? Porque eu tenho medo da responsabilidade que eu vou ter que ter sobre aquilo que eu decidi pra mim. Como diz um grande colega, cara, você tá fazendo dieta e comeu batata frita. Se você não ganha da batata frita, você empata com quem? Quando eu olho pra mim, quando você olha pra você e diz assim, ó, eu tô de dieta, eu não vou mais comer chocolate à noite. Aí você vai lá e pega um tablete. Você perde pro chocolate. Você empata com quem? Entende? Então, as escolhas, vamos ver a Rose. Pensamos coletivo e às vezes mais nos outros do que em nós. Por amor. Sim, a Cleo tem dificuldade em escolher. Então, vamos lá. Por que isso acontece? Porque quando eu escolho... Às vezes, eu conheço pessoas que fazem assim, ó. Escolhe você. Quando eu peço para o outro escolher, o que eu me torno? Eu me torno uma vítima. Eu não sei, eu não consegui escolher, escolheram por mim. Por que você permite que escolham por você? Por que você não assume a responsabilidade das coisas que você quer pra você e começa a escolher você, a sua vida? Então é assim, eu quero isso ou aquilo. Onde eu quero chegar hoje é o seguinte, duas coisas. Primeiro, por que eu não escolho? E segundo, quando eu escolho, quando eu não escolho, por que eu não escolho? Qual é o medo que eu tenho? É o medo do que o outro vai falar da escolha que eu fiz? Medo do que vão pensar se eu fizer assim, assim ou assado? Oi, Diene, boa noite, obrigada. Então, assim, o que acaba acontecendo? Quando eu deixo de escolher isto ou aquilo, eu tô simplesmente me negando a ter a opção do que eu quero pra mim, do que eu quero pra minha vida. E aí, quando eu não sei o que eu quero pra minha vida, alguém vai chegar e vai dizer pra mim o que eu tenho que querer. Deixa eu ver o que a Georgia colocou aqui. Eu fiz uma escolha com 27 anos que lascou toda a minha vida. Olha que impactante isso. Sou muito impulsiva, mas estou aprendendo ainda. Não, ainda não. Sempre a gente vai aprender. Sempre a gente vai aprender. A Simone Farias, vamos lá. Duro é você escolher e se decepcionar. Depois, para você pensar em outra escolha, é muito difícil. Gente, olha como a gente tem dificuldade. Olha a Georgia que impactante. A Georgia e a Simone aqui. Olha que impactante, né? A Georgia escolheu algo com 27 anos que, na opinião dela, lascou a vida dela inteira. A Georgia já passou um pouquinho dos 27 anos, mas não muito. O que será que a Georgia pode fazer? Gente, a gente tem direito a outras escolhas. Quando eu acho que nem a Simone falou, depois é muito difícil. Todas as vezes que eu reitero pra mim que eu não vou conseguir, eu reafirmo toda hora, todo dia, todo momento que eu não consigo. E ao dizer isso pra mim, eu me fecho e alguém faz por mim. Eu vou naquele papel de vítima. E a gente não é vítima da nossa história. A gente é protagonista da nossa história. Quem é protagonista da sua própria vida e da sua própria história é que define o que vai acontecer com você. Então, assim, Vânia, como é que a gente não exclui? Eu tenho o caminho A, será mesmo que uma escolha só tem duas coisas? O A ou o B? Eu costumo dizer que é assim, ó, nem o A, nem o B, o do meio. Qual é o do meio? Será que o caminho do meio da minha escolha é uma junção desse mais esse daqui?
Será que é isso? Ou será que não? Será que esse caminho do meio que eu tô propondo pra vocês é uma coisa diferente que eu não consegui enxergar ainda? Então, assim, escolhas. Eu escolho o tempo todo tudo. Então, como a Georgia falou, eu fiz uma escolha que lascou. Cara, ela tem o quê? Uns 40 hoje? Um pouco menos, talvez? A Georgia? Então, assim, 27 anos. Quanto tempo passou na sua vida? Como a gente colocou no tema da live. Quais foram as escolhas que você veio fazendo na sua vida que estão impactando você até hoje? A Georgia foi muito clara. Eu fiz uma escolha há 27 anos que lascou a minha vida. Será que não tem mais jeito, Gi? Eu tenho certeza que tem jeito. Mas como é que eu faço isso? Olhando de uma outra forma e fazendo novas escolhas. Mas aí é que está a questão. Para escolher, isso está linkado à responsabilidade. E quanto de mim quer se responsabilizar pela escolha que eu fiz? Para os meus pacientes, eu falo muito isso. Fique com as consequências das suas escolhas. Ora, se eu desejo, uma coisa simples, se eu desejo fazer uma dieta e passo o dia sentada no sofá, atendendo, e não me movo a hora que eu posso para fazer uma atividade física, ou comer um pouco menos das coisas que eu mais amo, por exemplo, que é doce, então como é que faz? Eu não posso, eu tenho que pelo menos honrar o que eu escolhi. Não, eu escolhi fazer certo, eu quero fazer assim, então eu tenho que arcar com essa responsabilidade, e essa responsabilidade é minha, fui eu que escolhi. Eu tenho que dizer pra mim o que eu quero e o que eu não quero, onde eu vou e aonde eu não vou. Porque as pessoas hoje, eu vejo isso a todo momento, pessoas que eu atendo, pessoas que só conversam comigo, mas não são minhas pacientes. Ah, tá um saco, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. Vamos lá, você acha que se a gente cria os nossos filhos pra eles aprenderem a escolher? Vou dar um exemplo simples pra vocês da educação aqui onde a gente vive, no nosso país. A gente vai os nossos filhos nascem, em alguns momentos a gente faz algumas escolhas pra eles. Mas quem é mãe de criança pequena aqui, ou de meia idade, assim, sabe como é que é. Eu não deixo meu filho escolher, eu não deixo nem ele pensar. Porque ensinar alguém a escolher é permitir que essa pessoa pense e tome e siga por um caminho. O que eu faço? Eu escolho por ele. Não, esse óculos não dá pra mamãe pegar, você vai pegar esse aqui. Ah, mas eu sei que tem uma porção de coisas. Eu quero que vocês vão mais fundo nisso. Será que eu tô acostumada a escolher? Vamos pra educação, pra escola. Eu entro pra escola, a escola determina a cor do meu uniforme, o meu material, a forma que tem que ser, o livro que eu vou estudar. Tudo bem. Hoje em dia tem muitas escolas que já estão saindo um pouco desse padrão, e o que eu acho muito bom. Sabe por quê? Eu passo o ensino fundamental, desde a escolinha lá, a infância, até o ensino, chegar no ensino médio, sem saber escolher. A escola escolhendo por mim. Aí os nossos filhos chegam no ensino médio e eu, como mãe ou como pai, eu quero que eles saibam escolher qual é a carreira que eles vão querer pro resto da vida deles. Como é que alguém escolhe isso se essa pessoa não foi acostumada a escolher? E eu vou falar uma coisa pra vocês muito séria, cereja do bolo da nossa live de hoje. Eles vai falar agora? Vou. A escolha, ela não é racional, ela é emocional. Ah, não é mesmo? Eu penso para escolher. Por mais que você acredite que a escolha que você está pensando aqui, ela é sempre emocional. Ora, e eu vou provar para vocês, ela é tão emocional que quando eu não permito que o outro pare e sinta o que ele quer, sabe quando os filhos falam assim, ó, eu não sei o que eu quero, o que você acha? O que você acha que eu devo escolher? O que você acha que eu devo fazer? Quando eu não espero o outro parar e sentir o que ele quer, porque a escolha ela é emocional e está ligada à responsabilidade, ele nunca vai saber escolher. Muitas das vezes é por isso que os nossos filhos, quando chegam lá no ensino médio, eles não conseguem escolher a própria carreira, porque é uma coisa muito difícil. Cara, eu não fui acostumada a escolher, eu não fui acostumada a olhar para tudo isso e dizer assim, ó, pera um pouco, o que me faz feliz? O que me faz feliz? Qual é a carreira que eu quero seguir? Porque hoje em dia eu falo pro meu filho, você fez marketing, mas agora ele tá migrando pro TI, porque o TI é não sei o que do momento, olha isso, olha aquilo. Quando ele falou pra mim que queria migrar, eu falei, opa, sabe o que eu pensei de verdade? Meu Deus, e a faculdade de marketing a gente pagou, não sei o que, onde que esse cara quer, onde que ele tá indo? Será que ele tava contente com isso? Será que eu me preocupei com isso na hora que eu falei pra ele isso? Claro que não. Sabe por que não? Porque eu queria que ele fizesse e começasse logo a fazer e já começasse a ganhar e ficasse independente. Cara, a gente não ensina as pessoas, a gente não ensina as pessoas que estão perto da gente a escolher. Então como é que eu acho que eu sei escolher? Estão falando algo aqui, Ju? Ou deu uma... Deixa eu subir um pouquinho. A Simone, agora penso no meu lado espiritual primeiramente. Rose, força. Georgia, kkkk.
Já passei muito, estou com 48, ó aí, ó. Mas sempre é tempo. Oi, Ana, tudo bom? Boa noite. A Rose com 53, o Bruno. As escolhas são tomadas de acordo com nossas vivências e conhecimentos. Então, eu acredito que nós sempre a melhor escolha diante das ferramentas que temos no momento. Eu entendi o que ele quis dizer. Oi, Adélia, boa noite, que bom que você entrou. O que o Bruno quis dizer foi o seguinte: diante do cenário que ele está vivendo, qual é a melhor escolha que ele pode tomar? Sim, concordo. A Rose, a liberdade de escolher tem preço, mas tem recompensa e não temos o que temer. Boa, tem recompensas também. Penha, nossa, quanta gente. A Rose, devemos escolher sempre, mesmo que tropeçamos, senão nunca saberemos. Vencer o medo é a primeira escolha. Bingo! Vencer o medo. O que a Simone está falando significa vencer o medo, pegar a responsabilidade na tua mão. Aí você vai pra frente. Boa noite, linda. Então, assim, vamos lá. Onde é que eu tinha parado aqui? Bora lá. Se eu consigo linkar tudo isso, a gente tá falando das crianças, então assim, como é que eu faço para ensinar hoje uma pessoa a escolher? Vânia, não importa a idade, eu não tenho mais filhos pequenos, não tem problema, mas faz com você esse exercício. O que eu tô sentindo aqui, ó, pra que lado eu devo seguir? E é como a Simone falou, se não me engano, cara, se eu escolher errado, não tem problema. Vamos embora pra frente, vamos fazer a vida acontecer. Por quê? Porque a gente escolhe o tempo todo. Eu escolho o que eu quero tomar de café da manhã, eu escolho a roupa que eu vou pôr de manhã, eu escolho o tema da live, eu escolho a forma como eu vou tratar as pessoas, eu escolho aquela calça que eu quero pra mim. Isso são escolhas simples. E ao longo da sua vida, conta pra mim agora, quais foram as escolhas que você veio fazendo que vem impactando na sua vida positivamente? O que você teve que escolher até agora, que você falou, cara, isso aqui, bingo, fiz a escolha certa. Vocês estão falando pra mim até agora, fiz a escolha errada, vejo o que eu tenho no momento. O que vocês acham hoje da escolha que vocês fizeram ao longo do tempo e que fez vocês estarem bem hoje? Por exemplo, uma escolha que eu fiz no passado e que me faz muito feliz hoje foi, por exemplo, começar a deixar de olhar para a educação física e vir olhar um pouco mais para esse lado do autoconhecimento. Eu acho que foi uma coisa que eu olhei com medo e fui me jogando aos poucos, fui olhando, falei, não, é isso aqui que eu vou fazer. Fui e cheguei aqui. Então, assim, Júlia, tem algum comentário aí? Quem? Da Penha. Aonde que tá o da Penha? Que eu não... Penha, teve um momento na minha vida que não fiz uma escolha por causa da minha mãe. Penha, muito obrigada por você ter feito esse comentário, muito pertinente. Gente, a gente deixa de escolher, a gente não escolhe porque a minha mãe não vai gostar, porque o meu pai não fez assim, porque a minha amiga achou que é melhor do outro jeito. Olha isso que a Penha tá falando, deixei de escolher por causa da minha mãe. Então, assim, todas as vezes que eu julgo, né, que eu olho pra mim e falo, não posso fazer isso com essa pessoa, eu tô sendo muito egoísta. Às vezes, gente, a gente já falou sobre isso aqui, não é uma questão de egoísmo. Às vezes você precisa fazer algumas escolhas que vai impactar na vida do outro, porque ele não vai compreender, porque não é favorável àquilo que o outro queria. Mas uma escolha, lembra, escolha tá ligada à responsabilidade e tá ligado a minha responsabilidade da escolha que eu fiz. Então, quando eu escolhi entrar para esse mundo, se ia dar certo ou não, eu não sei, mas eu fiz tudo e faço até hoje por onde as coisas acontecerem. A responsabilidade é minha. E como é que a gente faz para lidar quando a gente não consegue caminhar? Gente, quando a gente se tornar-se adulto, é deixar de ser Peter Pan. Eu não escolhi ser Peter Pan, ficar eternamente uma criança para não precisar fazer escolha nenhuma, né? A nossa vida hoje, as pessoas que estão aqui precisam compreender ter esse tipo de noção. É simples? Não, não é simples fazer uma escolha. Mas o que você quer para sua vida? O que você quer para sua vida? Você vai ter que escolher em algum momento, né? A gente vai estar indo embora fazendo escolhas. Lembra que eu falei na live passada? As pessoas quando estão indo embora, né, cuidados paliativos, que as pessoas dão até curso sobre isso, elas não pedem para ficar 5 minutos mais respirando, para ir lá brigar com a vizinha, nem para dizer pro marido que ele foi um filho disso, um filho daquilo, porque ele me traiu. Eu peço mais 5 minutos para falar para alguém que eu amo, para falar para alguém que eu queria aquela pessoa na minha vida. Aí é que tá. Por que eu não fiz uma escolha antes? Por que eu deixei a minha arrogância, a minha prepotência, a minha vontade de eu querer que o outro venha até a minha pessoa falar mais alto? É porque a gente nunca... Sabe aquela coisa assim? Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Ai, que bobagem. É a maior realidade que a gente tem. A maior certeza que a gente tem. Será que eu... É uma incerteza. Será que eu tô aqui amanhã? Não, eu não tô. E se eu não tiver? Reflitam comigo agora. E se alguém de nós aqui não acordar amanhã? O que você deixou de escolher? A Penha, por exemplo, ela não fez uma escolha por causa da mãe.
Eu deixei de fazer uma escolha para proteger uma pessoa. Como que é isso hoje pra mim? Eu lido bem com isso? Então, assim, que escolhas você tá fazendo hoje na sua vida que vão te impactar positivamente um pouquinho mais pra frente? Ou melhor ainda, que escolhas você vem fazendo hoje que tá fazendo você melhorar, tá fazendo você fazer assim, cara, era isso mesmo. Ou, como falaram aqui, me lasquei. Opa, o que eu vou fazer agora? Uma outra escolha. Ou seja, a gente acorda e vai dormir escolhendo. Ora, se eu acordo e vou dormir escolhendo, eu posso dizer como é que eu quero viver. Eu posso começar a determinar pra mim o que eu quero fazer da minha vida, do meu contexto, do meu trabalho, da minha relação de casal, da minha relação com a família. O que eu quero? Qual é a escolha que eu faço? Então, assim, alguém respondeu qual foi a escolha que fez que impactou a vida positivamente? O pessoal tá quieto? Como é que tá aí, Júlia? Vocês estão quietinhos, gente? Vocês estão pensando? É isso mesmo? A Júlia Penha, viver um dia de cada vez. Sim, Rose, nunca podemos estacionar. A vida é um eterno recomeço. Ainda bem. Também a Adélia. E como lidar com o medo de fazer a escolha errada? Ah, Adélia. A escolha que você vai fazer, você precisa primeiro escolher, depois você vai ver se é certo ou errado. Porque todo mundo quer essa receita. Eu também, quando eu dava aula, só que eu era personal, eu fazia, cara, e se eu começar a atender e não der? E se ninguém me procurar? E se ninguém me contratar? E se ninguém acreditar? Porque eu tô aqui tantos anos na educação física, e se ninguém acreditar? Eu não sabia, Adélia, se ia dar certo ou se ia dar errado. Mas eu fui em frente e fui fazendo minha vida acontecer. Então, essa questão de saber se vai dar errado ou não e como lidar com o medo é algo que te paralisa. Então, qual escolha você faz? Você escolhe enfrentar o seu medo ou você continua escolhendo se esconder atrás de histórias que a gente conta pra gente? E não é só a Adélia, todo mundo. Verdade, concordando com a Rose. Então, a Adélia perguntou, e o medo que a gente tem? Gente, todo mundo tem medo. Mas a outra pergunta é que vai gerar uma outra escolha. O que você prefere? Ficar nessa vida que você tá hoje com medo e contando histórias pra você, tô falando com todos, contando histórias pra você e não ter uma escolha efetiva, ou você prefere escolher e viver o novo? E se for errado, você escolhe de novo. Sabe por quê? Eu sempre falo pros meus pacientes, eu vou fazer aniversário agora em abril e eu não tô novinha. Eu vou fazer 57 anos em abril. Então, assim, com toda certeza eu não vou viver mais 57, nem mais 50. Então eu tenho que ser muito mais assertiva nas minhas escolhas. Por que eu não pensei isso antes? Entende o que eu tô falando? Então, assim, Vânia, mas imagina, não é imagina, isso é real. É ou não é, Júlia? Isso é real. Oi? 2 comentários? Então, assim, o que você vem fazendo? Medo do si, exato. Oi, Andréia. Andréia, que escolhas você vem fazendo pra você que estão impactando na sua vida? Thaís, depois de tantos anos descobrir minha paixão, larguei tudo que sempre fiz pra atuar na massoterapia e tô feliz demais. A Thaís, por exemplo, a Thaís eu conheço há bastante tempo. A Thaís fez várias coisas na vida dela. E a Thaís é uma mulher, não é uma menina, é uma mulher, se for errado é recomeçar. A Thaís, o medo me dominava, arrisquei e fiz a melhor escolha. Adélia, é isso que a Thaís falou. O medo me paralisava, me dominava, mas eu arrisquei e deu certo. E se não tivesse dado certo? Eu vou de novo, e de novo, e de novo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se tem mais, se não tem, se eu vou vir pra cá de novo, se eu não vou, a gente não sabe, o que a gente sabe é o agora. Então, assim, gente, parem de se esconder atrás dos medos de vocês. É claro que uma escolha, dependendo do que se trata, tem que ser muito bem pensada, porque se lá na frente, como a Adélia falou, deu errado, pera um pouquinho, eu não vi esse detalhe aqui, mas eu escolhi, eu pensei, eu vivi, é isso que é importante. Enquanto eu fico me escondendo, hoje não por causa dos meus filhos, amanhã não porque eu tô muito velha, e na hora que você estiver morrendo, qual é a escolha que você tem? Nenhuma. Você vai ter que fechar o olho e ir embora, e aí não é você que escolheu, vão escolher pra você. E você é obrigado a aceitar. Porque tudo que a gente sabe é que a gente não vai ficar aqui pra semente, infelizmente. Entende o que eu tô dizendo? Então, assim, o que eu escolho pro meu filho? Eu não escolho nada pro meu filho, pra minha filha. Eu ensino eles a escolherem. Como é que a gente ensina? Profissão. Isso te faz feliz? O que você tá fazendo hoje pra você te faz feliz? Isso que você tá escolhendo agora, seja de qualquer assunto que for, vai te fazer bem? Vai te libertar? Vai te trazer uma coisa assim... Ufa! Era isso que eu queria pra mim? Se vai, faz. Só que tem que ter responsabilidade, porque tem consequências. E quando tem consequências, eu tenho que arcar com as consequências da minha escolha. Olha, Marjorie, o medo domina.
medo domina. Gente, o medo paralisa. Precisamos fazer uma live sobre isso, né, Júlia? Gente, como o medo paralisa. Nossa, que sede. Tá vendo? Tudo é um medo. Medo do quê? Você tem medo de escolher por quê? Profissão. Você tem medo de escolher essa ou aquela por quê? Geralmente está muito ligado à opinião do outro. Então a gente fica assim, eu não vou conseguir, eu não quero, isso não dá certo pra mim, eu preciso de alguém pra começar. Tá bom, você precisa de alguém pra começar, então escolhe alguém e começa. Mas faz uma escolha. O que não dá é pra ficar em cima do muro o tempo todo. Rose, minha mãe me disse uns dias antes de falecer, aprenda a dizer não. Eu tenho força, eu existo, eu importo. Escolha. Exatamente. A Ana Paula. Ai, Ana, vamos lá. Passei minha infância e adolescência com pessoas que tomavam o quê, Júlia? Me ajuda aqui. Que tomavam decompor pra mim. Na fase adulta fica difícil fazer isso sozinha. Eu acho que ela quis dizer assim, passei a minha infância e adolescência com pessoas que tomavam decisões pra ela. Eu tô entendendo assim, Ana Paula, eu acho que tomavam decisões pra você. E agora, oi Mari, boa noite. E agora ela tá dizendo aqui, na fase adulta fica muito difícil fazer isso sozinha. A Ana Paula tá falando uma coisa que a gente faz muito com os filhos. Enquanto eles são pequenininhos, a gente escolhe qual leite ele vai mamar. Eu falei isso até porque a Maria, então, ela tá com um bebezinho. Qual leite ele vai mamar, que roupinha meu filho vai pôr, a gente vai escolhendo. Mas a partir do momento que essa galerinha cresce, eu acho que é muito importante a gente dizer assim, ó, o que é ter essa tranquilidade, ter essa paciência de ouvir e falar, isso vai fazer bem pra você? Vai, então vai em frente. A gente não tá acostumado a fazer assim. Vamos ver a Thaís. Eu tinha medo do paciente me comparar com outro profissional. Hoje faço meu trabalho e mostro que é diferente de todos os outros. Eu tinha esse mesmo medo. E às vezes eu ainda me pego com esse medo. Às vezes eu tenho preocupação das pessoas falarem assim, alguém me indica. Eu trabalho muito por indicação. Sou super grata. Muito por indicação. Muitas pessoas me indicam, muitas. Então assim, às vezes eu penso assim, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma cliente nova. Duas clientes novas, duas pacientes novas. E uma me olhava assim, eu pensava assim, será que ela tá me comparando com alguém? Em algum momento me veio esse pensamento. Depois eu falei, não, esquece isso. E toquei. E fechamos. E ela é minha mais nova paciente, as duas. Então, assim, escolhas. Tem momentos que eu abro a câmera, gente, que eu nunca sei o que o paciente vai me trazer. Eu tenho uma noção do que, qual a questão que a pessoa está trabalhando. Vocês acham que não me dá medo? Que eu não fico preocupada em fazer a melhor entrega? Mas eu faço uma escolha. Ouvir atentamente e responder e ajudar. Com toda certeza vai dar resultado. Porque eu estou escolhendo uma coisa que eu quero fazer. Por que vocês têm tanta dificuldade em falar assim? É isso daqui. Porque é o medo da responsabilidade. Eu falei para aquele cara ali, eu não vou mais estar com você. Mas aí o que acontece? Ele vem, fala comigo. Se eu falei não, eu já pensei nesse não. Eu não quero, tá me fazendo mal. Então por que eu permaneço nisso? Porque se a gente tem a escolha na nossa mão, por que você permanece fazendo ou ouvindo ou submetendo a coisas que você não quer? E eu tenho certeza que muita gente aqui está respondendo assim, Vânia, não é assim tão simples. Ah, Vânia, não é assim. Ah, não é por aí. Não é bem assim. Gente, é assim. A gente adora dar uma desculpa. Deixa eu ver o que a Georgia está falando. Nunca me perguntavam se eu era feliz fazendo determinada escolha. Pergunto sempre para os meus filhos. É isso, Georgia. Filhos, se eles estão pros meus filhos, se eles estão felizes. Isso é muito importante. Porque quando a gente para depois quando chegar lá na frente, a gente não olhar e falar, cara, olha o que eu fiz. Então assim, vamos pensar nós aqui. Se eu, Vânia, e vocês aí do outro lado, não conseguimos fazer escolhas que a gente sabe, que a gente tem muitas certezas, que a gente sabe que é boa pra nós, ora, se é boa pra mim, vai ser boa pros que estão ao meu redor, porque eu vou passar a ter um comportamento melhor, eu vou ficar mais tranquila, seja lá o que for. Eu quero mudar de trabalho. Cara, como é que eu faço? Como é que eu vou viver com isso? Vamos olhar pro mercado. Eu falo isso para minhas pacientes. Vamos olhar pro mercado. Desculpa, será? Vai te fazer melhor. Você tá contente onde você tá hoje? Não, eu não tô. E você não muda por quê? Por que você não faz uma escolha? Ah, porque sabe como é que é? É porque eu acho melhor. Não,
você não tá contente, você não tá contente. Essa mania que a gente tem de dizer que a gente não vai conseguir, ou que isso não é muito bom, porque aquele não vai fazer bem, eu não faço isso porque os meus filhos são pequenos, eu não faço aquilo porque meus filhos cresceram e agora eu me sinto sozinha, eu não faço aquilo outro porque meu marido acha assim, eu não fiz aquilo lá porque a minha mãe um dia falou, e eu carrego isso desde 1800 Guaraná com rolha, e até hoje na minha vida eu não escolhi isso porque alguém disse pra mim, eu não vou fazer desse jeito porque aquela minha amiga disse que se eu fizer. A sua amiga não é você, a vida é sua. Quem vive os percalços, as alegrias, as tristezas e tudo mais, não é a sua amiga, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu marido e não são os seus filhos. É você que vive. Então para de ficar dando desculpa. Não adianta dar desculpa. Escolha, ela tá aí, justamente a palavra já diz. Eu preciso saber o que eu quero pra mim e qual é a melhor forma de fazer isso. Eu vou ter que escolher. Quais são as minhas escolhas? Eu tenho essa e essa. Eliminei essa nunca, essa aqui nem pensar. Sobraram 2 escolhas. Qual é a que eu quero? Eu não consegui. Tá, vamos lá. Qual é a menos pior? Ou então, qual é a que vai me levar mais rápido para aquilo que eu quero, no sentido de me aliviar internamente? Fale para você coisas que te animem a caminhar, a ir, a prosseguir, e não coisas que te paralisam. Não, hoje as crianças são pequenas. Eu ouço muita gente falar isso. Se os meus filhos fossem maiores, eu não vou conseguir. Realmente, você não vai conseguir nunca. Sabe por que você não vai conseguir nunca? Porque você corre para sua mãe, porque você corre para o seu pai, você corre para sua professora, você corre para o seu vizinho. Mas as pessoas não querem correr para uma terapia. Sabe por que elas não querem correr para uma terapia? Porque eu sempre falo isso, quando a gente abre essa câmera e encontra uma outra pessoa lá do lado e ela te encara e ela precisa olhar para dentro e rebuscar para te passar, para você poder auxiliar, isso é para poucos, é para os corajosos. Simples assim. Eu tô falando bem sério sobre isso com vocês. Eu comento com a minha amiga, o que a minha amiga acha, o que o fulano acha. Ora, para com isso. Se você não consegue escolher, tudo bem. Mas, Vânia, às vezes não dá. Leia, assista lives, procure ter subsídios para fazer boas escolhas. Eu não consigo sozinha. Então vai estudar sobre o assunto que você quer escolher, vai olhar, vai ler. Mas agora, você vai no médico, ele fala, tem um probleminha. Você chega em casa, vai pro Google e começa a falar pra todo mundo. Fui no Google, tô com 3 caroços, um pode ser câncer, o outro é benigno. Você vira médico, você vira terapeuta, você vira pai, você vira mãe de pessoas que não são nem do seu convívio, você traz pra você. Vamos lá de novo, Big Brother Brasil. Eu resolvo a vida do Arthur, eu acho que a Laís tinha que sair mesmo, eu acho que a Jade não sei o quê, porque o PA não sei o que lá, porque não sei quem não sei o que lá. Eles estão lá fazendo escolhas. Escolhas, e como nós escolhemos aqui fora rápido, né? A gente se une, tira o fulano, faz isso com o ciclano. E a sua vida? O que você tira da sua vida? O que você põe no paredão pra você liberar? Deixa eu ver o que eu vou tirar e o que eu vou deixar. Isso a gente não consegue. Por quê? Tapa na cara, sim. É que quando não se sabe o que quer, qualquer caminho serve. Autoconhecimento é tudo. Sim, Adélia, é exatamente isso. Oi, Janaína, boa noite. A Eneida, mas a terapia está me fazendo um bem enorme. Obrigada, Eneida. E foi uma das minhas melhores escolhas. Nossa, eu já fico super emocionada. Mais pra cima, deixa eu ver aqui. Rose, o medo do desconhecido, às vezes devemos arriscar. Mais pra cima ainda? Só um minuto. Não, eu li aqui, ó. Os filhos da Geórgia. Rose, amo a terapia. Eu vou começar a chorar. Suas lives maravilhosas como sempre. Outra, vou começar a chorar. Adélia, é que quando não se sabe, sim, qualquer autoconhecimento é tudo. Adélia, quanto mais você se conhecer, mais coragem você vai ter, certeza. Jeff, terapia é vida, é se olhar e enfrentar. Sim, Jeff, enfrentar, você encarar as coisas. Gente, se não encara, não tem jeito. Eu fico emocionado porque eu sei que as pessoas que estão aqui estão encarando e não é fácil pra ninguém. Boa noite. Não é fácil pra ninguém encarar, não é. Pra mim não é, pra vocês não é. Deixa eu ver aqui a Rose. Só você sabe as pedras do caminho. Ninguém pode te julgar pelas suas escolhas. Apertamos o botão do foda-se, ela quis dizer, né? Eu concordo. Sabe por quê? Se eu não... Da mesma forma que eu vou e peço ajuda para o outro, quando eu peço ajuda para o outro, eu permito que o outro entre na minha vida e me ajude a fazer as escolhas do jeito que ele acha, com os filtros dele. E isso não é bacana, sabe por quê? Porque os filtros do outro é os filtros do outro, não é o meu. Será que quando eu peço ajuda, eu olho pro Marcelo e falo assim, o que você acha, hein? Faço desse jeito ou faço do outro? Ele me olha e faz assim, o que você acha que você tem que fazer? E eu tô pedindo às vezes uma ajuda. E quando ele fala o que você acha que você tem que fazer, ele me remete exatamente a isso que eu tô falando pra vocês.
Porque às vezes ele fala, por que você não faz assim? Eu falo, tem razão. Eu penso, mas eu não quero assim, eu quero outro jeito. Não é que a gente não pode pedir ajuda. Deixa eu prender esse cabelo que eu não tô aguentando. Não é que a gente não pode pedir ajuda, a gente pode pedir ajuda. Só que ao pedir ajuda pro outro, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho medo de resolver, quando eu não pego a responsabilidade do que eu tenho que fazer pra mim, o outro resolve pra mim e eu me isento. Ou seja, cada vez mais, ele é tão crespo porque ele não para, né? Cada vez mais, o que vai acontecer comigo? Eu vou sempre deixar que o outro resolva e me esconder atrás disso. Eu não tive escolha. A pessoa me colocou num beco sem saída. Você sempre tem escolha. Você só não tem escolha quando você estiver morrendo. Aí ninguém vai ter escolha mesmo. Mas você sempre tem. Deixa eu ver. Terapia é vida mesmo. Sim, Estúdio Dani Rebelo. Jeff, fácil não. Mas temos que dar atenção aos nossos sentimentos. Gente, é isso. Se eu não olho para o que eu tô sentindo e não sei detectar aquilo que vai me fazer bem, e falo pro outro assim, fala você. O que você acha? Tem pessoas que para sair de um relacionamento, fala assim pra outra pessoa, por que você não me larga então? Vai embora. Vai embora. Por que as pessoas fazem isso nos relacionamentos de casal? Ora, porque aquele que vai embora, aquele que dá o pé na bunda, que resolveu e teve uma atitude, sabe o que ele faz? Ele teve uma atitude, ele foi, fez, resolveu, tchau. Vai lidar com as consequências. Mas quanto de 0 a 100 você tá disponível para você para lidar com a consequência da escolha que você fez? Olha como as escolhas, parece um assunto bobo, né? Mas olha como as escolhas ao longo do tempo são as coisas que determinam os nossos comportamentos, determinam uma vida. Sabe aquela frase assim, não importa o que te aconteceu, importa o que você faz daquilo que te aconteceu. Então assim, lembra que eu falei pra vocês no começo da live? O meu maior medo quando eu era pequena era perder os meus pais. Eu pensava, como é que vai ser? Quem que vai me criar? Quantos anos eu vou ter quando isso acontecer? Olha que doideira. E um dia isso aconteceu na minha vida. Eu perdi os meus pais, os dois juntos, no mesmo dia. E eu fiz uma escolha. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu escolhia ou eu sucumbia. Eu não vim aqui para sucumbir. Eu não desci aqui, eu não tô aqui para sucumbir. Eu não tô aqui para empatar. Eu tô aqui para ir ganhar. Ganhar de quem? De mim. Eu tô aqui para olhar e encarar. Então, assim, se eu não faço essa escolha, onde que eu estaria? Quem será que eu seria? Aqui, com certeza, eu não estaria conversando com vocês. Então, assim, às vezes, amanhã, daqui a pouco a live acaba, eu vou ver se eu vou tomar uma água, eu vou ver, aliás, põe um pouquinho de água pra mim, por favor, se eu vou tomar uma água, se eu vou querer comer de novo, porque eu já jantei antes da live, se eu vou brincar com a Júlia, se eu vou brincar com a Bu, se eu vou falar com o Marcelo. É uma escolha simples. Agora, e na vida? O que aconteceu com você? Lá atrás ou agora? Você escolheu e tocou pra frente? Obrigada. Você escolheu e tocou pra frente? Ou você tá olhando e falando assim, será? Gente, tem coisas que acontecem na vida da gente que não dá pra esperar. É agora. E o medo, tá com medo? Não é vai com medo mesmo. Tá com medo, você olha e fala, não é possível, eu não posso me paralisar. Deixa eu ver, a Rose... Oi, será que somos... Ela tá falando aqui, Jeff, fácil não é. Sim, então assim, Júlia, perguntas já temos? Eu já vou pras perguntas, não saio. Então só pra gente... Eu até escrevi uma coisa aqui que eu quero muito falar pra vocês, mas depois das perguntas eu vou falar. É assim, fala pra mim, fala pra você agora. Qual escolha que você tem que fazer que você ainda não fez? Em qual momento da sua vida você olhou e falou, agora eu tenho que escolher? Você fez, não. Deixa, é melhor deixar. Não quero ver. E hoje você paga um preço alto por isso. Lembra o que eu falei no começo da live, para quem não estava aqui eu vou repetir. Consequência está linkado à responsabilidade. Se você não quer ter responsabilidade de escolher para sua própria vida, por que você ousa opinar na vida dos seus filhos? Por que você ousa opinar na vida do outro? Por que você ousa falar, o outro fez, o outro faz, não sei o quê? Faz para sua vida. Ousa com você, né? É isso que eu quero, que eu acho que tem que ficar bem claro. Eu sei que às vezes eu falo assim, as pessoas, nossa, eu não tô brava. Mas é que assim, a gente trabalha de acordo com a história que a gente viveu. No meu caso, ou eu escolhia viver e estudar e ver o que estava acontecendo comigo, ou eu ia sucumbir. Eu não vim para sucumbir. Você passou pelo que você passou até agora para chegar no fim e sucumbir? Você vem passando pelo que você está passando hoje, bom ou não bom, para chegar lá na frente e falar, putz, olha o que eu fiz. Você vai ser mais uma senhora, mais um senhor, lá com os nossos 80 anos, se todos nós conseguirmos ir até lá, ou seja lá como for, e dizer assim, puxa vida, a vida é feita de escolhas, eu fiz escolhas, só escolhas erradas. Ou seja, você não vai usar?
E não é ser irresponsável, tomar uma atitude que se dane. É pensar que é a sua vida. É você que está vivendo. Lembra que eu falei, sabe o que tem aqui no nosso dedo? Digitais. Esta digital aqui, só a Vânia dela ela tem. Ninguém mais no mundo inteirinho tem a minha digital. Então por que alguém do mundo inteirinho vai resolver para mim? Vai escolher para mim, vai determinar? Não. É na minha mão, a minha escolha, a minha vida. E se eu não tenho isso na minha mão, eu não sou capaz, a palavra é capaz, de dizer para um filho, para uma amiga, para qualquer que seja, as pessoas que nos rodeiam, faz isso, faz aquilo, E aquele seu que está aí dentro, que você não escolhe fazer, que você não consegue. O medo não pode nos paralisar, ele tem que ser o impulso, a Janaína, ele tem que ser o impulso para retomar a rédea da nossa vida, exato. Isso é libertador. Exato. A Rose, a empatia eu pratico, mas eu tenho que estar forte para prover. Escolha ser feliz e poderá espalhar essa felicidade. Sim, deixa eu dizer uma coisa, tem escolhas que a gente tem que fazer que elas vão impactar na minha vida e na vida dos outros. Mas lembre uma coisa, eu já vou ler as perguntas. Oi Gabi, obrigada, boa noite. Mas pense uma coisa, se eu tenho que fazer uma escolha que vai me deixar bem, eu faço. Eu não sei se vai me deixar bem ou não, mas escolhe, vai por um caminho. Faz alguma coisa, se movimenta. Chega de ficar quieto, quieta, paralisado, olhando pro nada, esperando. Ah, não, eu ouvi uma história hoje muito impactante de uma pessoa que disse assim pra mim, que uma pessoa disse assim, o meu marido tem problemas com bebida e eu estou há 16 anos pedindo pro universo pra libertar ele disso e pra ajudar. Qual escolha você faz? Você escolheu ficar? Beleza. Então, se você viver mais 16, 17, 20, não vai falar depois, tá vendo, eu fiquei. A gente fica esperando o outro resolver pra nós. A não ser que eu peça, ninguém pode escolher nada pra mim. Nada, absolutamente nada. Não admito que faça isso. Por que você não admite? Porque se a pessoa resolve pra mim, eu vou ter que encarar a consequência da escolha que o outro fez pra mim, não eu. Pelo menos se der errado, como disse ali, se der errado, puta Vânia, você errou. Cara, como que você não viu isso? Como que você não viu aquilo? É isso que me dá um know-how pra eu ser quem eu sou hoje. O que te dá um know-how pra você estar aqui sendo quem você é hoje são as experiências que você fez, as vezes que você viveu, as escolhas que você fez na sua vida. O que você escolhe? Eu escolho ficar aqui e olhar pra vida e deixar a vida me levar. Escolha, você vai ter responsabilidade sobre essa escolha que você está fazendo, porque deixar a vida me levar também é uma escolha, só que tem uma responsabilidade, ela vai te levar para onde ela quiser, independente da sua vontade. Então como é que faz? Vamos para as perguntas? Eu vou responder as perguntas, depois eu vou falar para vocês uma coisa rapidinho antes da gente terminar. Vamos lá, Rafa Vasconcelos, o que você escolheu para sua vida, Rafa? A Rafa sempre me escolhe, né, Rafa? Eu fico tão feliz. Vamos lá, pergunta dos stories. Como escolher sem excluir? Olha, quando a gente escolhe, a gente fala assim, tem o A e o B. Se eu escolho o A, automaticamente eu excluo o B. Não precisa excluir. Toda exclusão causa uma compensação. Então, assim, eu tenho dois caminhos. Eu escolhi esse e esse está aqui. Eu não excluí. Pode ser que eu não queira mais esse. Pode ser que lá na frente, esse aqui me acompanhe e eu queira ver como é esse. Então, não precisa excluir. Basta você olhar, você tem 2, 3 opções. Eu vou deixando essas todas de lado e eu optei por essa daqui. Eu escolhi essa daqui. É essa que eu vou viver. É assim. Então você não precisa excluir. Você pode deixá-las descansando em paz. Escolhi indicar você, minha linda. Eu sei que você me escolheu me indicar e eu agradeço muito. Essa menina, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela também, eu sempre trabalho por indicação. E essa moça, como muita gente que tá aqui também, me indica muito. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Vamos lá. Outra pergunta dos stories. Por que como escolher se não consigo ver o que é melhor pra mim? Oi, Ralph, boa noite. Ralph, quais têm sido suas escolhas? Escreve aqui pra nós, eu já tô nas questões. Como escolher se não consigo ver o que é melhor pra mim? Gente, se eu soubesse, quando eu era professor de educação física, que se eu escolhesse ser terapeuta, fizesse cursos de comportamento humano e psicanálise, não sei o que, eu fosse me dar bem, eu já acho que eu não teria nem feito educação física, eu já teria escolhido isso aqui. Porque talvez eu tivesse tido menos impacto com as coisas que a vida veio me trazendo. Então, assim, não tem como você saber. Você precisa olhar. Eu tenho isso aqui pra fazer comigo, eu tenho que escolher aqui ou aqui. Hoje, neste momento, essa aqui eu tenho que ir. A porcaria, o ruim é não escolher. É paralisar pelo medo, como a gente falou até agora, e ficar ali.
olhando. Eu não sei o que fazer. Ai, deixa que o tempo resolve. Não, o tempo resolve do jeito que ele quiser. A vida é sua. Você tem a rédea na sua mão, lembra? Então eu escolho isso. E ponto final. Então não tem como saber o que é melhor pra mim. Eu tenho que saber naquele momento. Naquele momento, eu larguei a academia e fui me transferindo pra esse mundo que eu tenho hoje. E daqui pra frente, não sei, continuo fazendo escolhas. Rose, a vida nos guia, principalmente no atual momento, sim. Só vai saber se fizer, concordo. Cheguei, boa, Ralph. Tá tudo certo lá? Tua tia tá bem? Vamos lá, próxima. Pera aí que a gente já tá terminando, eu quero falar um negócio com vocês. Pergunta dos stories, devemos nos basear no que para fazermos escolhas? Olha, eu acho que não existe receita de bolo. Na minha vida hoje, eu me baseio nas possibilidades que eu vou ter a partir da escolha que eu fizer. Então vamos lá. O ano terminou, eu parei de fazer live, aí todo mundo, você não vai fazer live? Você não vai fazer live? Eu falava pro meu time, não vou mais fazer live, eu não quero mais fazer, eu acho que as pessoas não gostam. Comecei a dar desculpinha, na verdade eu comecei a dar desculpinha. Aí eu resolvi, vou fazer uma quarta sim, uma quarta não. Então no que foi baseado? Foi baseado numa escolha que eu achei bacana pra minha vida profissional. Cara, quanto mais lives eu faço, as pessoas olham, vê o meu jeitão de trabalhar, vê se querem, se não querem. Às vezes eu acabo a live e vê um monte de gente no direct. Ah, como é que você faz? Aí eu dou meu WhatsApp e converso com a pessoa. Então assim, eu baseio as minhas escolhas, eu começo a olhar, bom, isso aqui tô com esse viés pra cá. Vai ser melhor por causa disso, e de novo, vou reiterar. E eu assumo a consequência da minha escolha. Porque eu tenho responsabilidade sobre elas. Se eu tenho medo, eu não escolho nada. Eu deixo o outro escolher por mim e tá tudo bem. O Ralph, faça a sua escolha e veja sempre pelo lado bom das coisas. Joga pro universo, sim. Rose, abrir os olhos, escolhas, boas escolhas, sim. Quando o Ralph fala joga pro universo, ele quer dizer o seguinte: ele faz a escolha dele e entrega. Opa, então vamos lá. É isso, eu olho, eu vou fazer isso aqui, vamos ver se vai. E se não for, eu escolho de novo, sem problema algum. Próxima questão, vamos lá. Gente, fica aqui comigo. Bem pessoal essa pergunta. Qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida? Eu não sei se teve uma escolha que eu posso dizer que foi a melhor. Mas uma que me impactou muito e que eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi ter apostado em mim. Quando eu precisei, quando meus pais morreram, eu escolhi ficar aqui e continuar vivendo e tocando e lidar com a vergonha, lidar com rejeição, lidar com comentários, lidar com apontamento de dedo, lidar com julgamento. Acho que essa foi uma das escolhas mais assertivas que eu já fiz da minha vida até hoje. Resolver permanecer aqui e enfrentar o que tinha acontecido na minha vida, que era uma questão minha. O que os outros estavam falando me abalava, mas não me importava tanto. Porque se tivesse me importado, eu teria sucumbido, e eu não sucumbi. Então acho que essa foi a melhor escolha que eu fiz, uma das melhores. Ana Paula, mesmo eu sendo muito insegura para fazer escolhas, a frase do meu WhatsApp é: a vida é feita de escolhas, sim. Mas essa questão, Ana Paula, que você tem, a gente sempre fica insegura, Ana Paula, para escolher. Eu dei um exemplo agora para responder essa pergunta, que foi, acho que a escolha que eu fiz, que eu tive mais insegurança na minha vida. O que eu quero fazer? Eu quero continuar, e eu não tinha meu filho ainda. Ou eu quero ficar aqui nesse lugar onde todo mundo olha para mim e me aponta, e coitadinha, como é que vai ser as coisas? Eu falei, eu não sou assim. Eu escolho enfrentar. E aí eu enfrentei e fui indo. Acho que é por isso que eu tenho essa energia toda e falo com vocês assim. Vamos fazer, tem que ir pra frente, tem que ir pra frente. Obrigada, Eneida. A gente tem que ir pra frente de alguma forma. Aconteça o que for na nossa vida. É pra frente que a vida anda, não é pra trás. Então assim, a gente tem que ir. Deus permitiu você passar por tudo que passou pra hoje nos ajudar. E eu tenho muita gratidão por isso. Vamos lá, próxima. Nossa. Escolhas, né? Peraí, gente. Vai borrar horrível. Existem escolhas que tomamos que vão nos impactar para sempre, sem volta. É pra frente que se olha, sim. Eu também te amo. Existem escolhas que tomamos que vão nos impactar para sempre, sem volta. Eu acredito que sim. O impacto que uma escolha causa na gente, ele pode ser positivo ou não tão positivo. Por que você não fala negativo? Porque negativo parece que a gente exclui, né? Isso aqui foi tão uma merda que eu não quero nem ver. Não foi. Então, assim, sim, tem escolhas que vão impactar a gente
Tem escolhas que vão impactar a gente de uma forma tão contundente que vai te impulsionar ainda mais. Tipo, eu vou pra frente, cara, mas eu não tô aguentando, mas eu vou, eu escolho ir. Então, assim, quando você acorda todo dia, o que você pensa? Às vezes eu abro o olho assim, às 5 da manhã, o gatinho já começa a miar aqui a comida, a minha cachorra já vem pulando, aquela confusão, e eu não quero fazer muito barulho, porque o Marcelo tá dormindo, mas assim, às vezes eu acordo e falo, ai, meu Deus do céu. Às vezes eu acordo assim. Mas eu pergunto pra mim, o que você vai escolher? O que você vai escolher? O que você vai escolher? Daqui a pouco você vai ligar a câmera e vai ter uma pessoa que tá aqui esperando com essa hora marcada com você pra você conversar. Daqui a pouco seu filho vai acordar, o seu marido vai acordar, o time vai começar a te chamar. O que eu escolho? Né? Pô, tanta gente vai acordar, tanta gente vem me ajudar, tanta gente quer me ouvir, tanta gente eu posso ouvir também, eu posso querer falar. Então assim, o que você escolhe? Eu escolho viver sempre, 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 sempre. Viver, ir pra frente, sempre pra frente. Por mais que eu esteja cansada. Oi, Ale, boa noite por você estar aqui. Janaína, não sei o que vai acontecer, mas estou mais leve e feliz. Que bom, é pra isso mesmo que a gente conversa aqui. Eu tô nesse momento da escolha, senti falta de conversar com você essa semana. Você disse pra mim, não tô nem com problemas. A gente não tem problemas, a gente tem questões, mas a gente vai conversar. Sábado estaremos juntas com toda certeza. Vamos lá. Oi. Sobe. Janaína. Qual o recado? Janaína, a escolha mais difícil que fiz aconteceu na sexta-feira, quando eu pedi para minha gestora me desligar após 20 anos de empresa. Parabéns, Janaína. Eu não sei qual foi a relação de tudo isso, mas eu tenho certeza que você fez uma escolha. E agora é pra frente, Jana. É pra frente. Não importa. Gente, olha isso. Se são 20, se são 30. A moça resolveu, me desliga daqui. Cara, sensacional. Eu acho que é isso. Vocês acham que ela não sentiu medo? Vocês acham que ela não falou, meu Deus, 20 anos, como é que vai ser? Vai ser ótimo, vai ser libertador, vai ser melhor, porque agora você vai pensar cada vez mais pra onde que eu vou correr, o que eu vou fazer e como é que vai ser. Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. Mais alguma? Pode continuar com a pergunta? Rapidinho aqui, não vão embora. O que fazer quando você não sabe escolher e acaba perdendo oportunidades? Gente, não é que a gente não sabe escolher, a gente aprendeu isso hoje. É que a pessoa fez a pergunta, não tinha visto a live ainda. Não é que a gente não sabe escolher, a gente tem medo da consequência. Escolher a gente sabe. Então assim, não perca oportunidades, faça escolhas. O que eu faço? Faz a escolha. Não tenha medo da responsabilidade. Você tá aqui pra isso, você cresceu, você é um adulto. Você é um adulto. A Rose, existem sim escolhas impactantes, mas viver é isso, aprendizado. Certo, errado, continua pra frente. Sim, boa noite, Lucinda, obrigada. Ale, obrigada. Então, assim, o que a gente faz? A gente escolhe. A gente não fica esperando alguém escolher, muito menos deixando o tempo passar. Porque o tempo passa e escolhe do jeito dele. Nem sempre o jeito dele é o jeito que a gente quer. Última questão, gente. Como não deixar o arrependimento de más escolhas do passado atrapalharem o presente? A gente nunca vai ter certeza que a gente vai acertar. Se você está julgando que você não fez uma boa escolha no passado, você está vivendo o presente. Você pode olhar para isso e falar, como é que eu posso ajeitar isso? Qual escolha eu vou fazer? Quais possibilidades eu tenho? Né? Então, quando você fala assim, de não deixar o arrependimento, não tem arrependimento. A gente nunca faz uma má escolha. Tudo, exatamente tudo, de bom e de não bom, traz pra gente subsídios pra gente continuar. Eu já entrei em cursos, em palestras, em cada roubada que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Que a pessoa tava falando, eu nem entendi o que a pessoa tava falando. Hoje eu sei por que eu passei por aquilo tudo. Entende? Então, assim, não é uma má escolha. Naquele momento, é como o Bruno falou aqui, aquela hora. Tem horas, gente, que a gente faz escolhas de acordo com aquilo que a gente tem na mão naquele momento. Não dá pra saber. Se a gente fosse sempre acertar, cara, tal todo mundo no Nirvana. A gente não ia passar por mais nada nessa vida. Sempre eu acerto. Então, assim, o bacana do negócio é, primeiro, não se paralise pelo medo. Todo mundo tem, né? Sim, é um flash. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de fazer escolha. Mas, cara, a escolha implica em responsabilidade. Que responsabilidade? De arcar com a consequência daquilo que eu tô escolhendo. Então, assim, eu escolhi isso daqui. Cara, não tá fácil não, hein?
mas eu vou fazer isso acontecer. E se não der certo, é uma outra escolha que eu vou fazer. Vida é relacionamento, relacionamento, escolhas, isso ou aquilo. Será que é assim? Às vezes tem um caminho do meio. Que caminho do meio é esse? Estou fazendo um geralzão agora. É uma mistura desse com esse que eu consegui olhar, sem excluir nada, eu não preciso excluir. Eu peguei esse caminho aqui agora e esses todos estão aqui à minha disposição. Mas neste momento, com os recursos que eu tenho, esse aqui foi o melhor. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu quero fazer algumas perguntas antes de terminar, já encerrando. Que escolhas você tem que fazer ainda hoje? Quais escolhas você tem que fazer ainda hoje pra você? Que pijama você vai pôr? O que você vai fazer? Você quer continuar com essa pessoa? Não, eu não quero mais. Eu quero que a minha vida mude, eu quero mudar de emprego. Qual escolha você vai fazer hoje? A gente sempre pode ressignificar as escolhas e mudarmos o curso da nossa vida. Percebam, vou repetir para vocês. A gente sempre pode ressignificar as nossas escolhas e mudar o curso da nossa vida. Não tem ninguém para fazer uma barragem no nosso rio que a gente está vindo aqui com o nosso barquinho. A barragem quem faz, sabe quem que faz a barragem na nossa vida? A gente mesmo. Quando a gente olha para tudo isso e fala assim, não sou capaz, não vou fazer, essa onda eu não surfo, ela é muito grande. Você está escolhendo o quê? Sucumbir. Então a gente não vai escolher sucumbir, a gente vai escolher caminhar. Então o medo paralisa, não tem problema. Uma hora você vai olhar para isso e vai fazer a escolha de fazer o que tem que ser feito. Segunda coisa, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Um cara falou assim, é errando que se aprende. Não, não é errando que se aprende. Porque eu erro, faço de novo, erro, faço de novo, erro. Eu aprendo quando eu acerto. Opa, acertei. Então agora o caminho é por aqui. Para com essa besteira. Mas não precisa ter medo, porque você pode ir indo e em algum momento você vai acertar. A gente só não acerta quando a gente não vai lá buscar fazer o que precisa ser feito. Se eu ficar parada, sentada no sofá, falar pro meu time que não vai ter mais live e que eu só vou atender e não apareço mais pra ninguém, eu tenho certeza absoluta que eu tô fazendo uma péssima escolha. Então eu não vou escolher isso. Essa eu tenho certeza absoluta que não vai ser bom. Não vai ser bom pra mim, não vai ser bom pro que eu quero pra mim e nem porque eu sei que eu tenho pra passar pro outro. Entende o que eu tô dizendo? Então assim, ó, se você até hoje fez algumas escolhas ou várias que não te agradaram, não tem problema. Ressignifica as suas escolhas. Olha de novo para suas escolhas e assuma a responsabilidade dessas escolhas novas que você vai fazer. E você vai ver como as coisas vão andar. É porque a gente tem o hábito de querer do nosso jeito e na nossa hora. Então a gente fala assim, ó, deixa, uma hora se resolve. Não, não deixa. É você que tem que resolver. Assume a responsabilidade pela sua vida e faça escolhas. Vani, se não forem certas, não tem problema, a gente ressignifica e vai de novo. Parado é que a gente não pode ficar, tá bom? Alguma coisa mais da galera? Então, gente, muito obrigada. Boa noite, amiga, tudo bem? Santos Kátia, razão e emoção. Eu preciso escolher entre razão e emoção. Une os dois. Escolha unir os dois, você vai estar bem. Eu estou com a faca e o queijo na mão, mas estou com medo de escolher se vale a pena perder a amizade da filha ou ir em frente porque estou na minha razão. Gente, perder a amizade da filha... Eu não sou amiga do Pedro, eu sou mãe do Pedro. Amigos ele tem vários, eu sou a mãe dele. Kátia, tenha tranquilidade com você, vai em frente, faz o que seu coração manda você fazer, faz uma escolha. Um beijo pra todo mundo, muito obrigada por estarem aqui. Oi, Vânia, já tô me despedindo. Boa noite, fiquem bem, arrasou como sempre. Muito obrigada, Andréia, você também arrasa muito. Sim, mas ela esquece isso. Não é ela que vai resolver, Kátia, é você que tem que resolver, a vida é sua. Percebe como a gente vai falando pra não resolver? Não, ela isso, ela aquilo. Bom descanso, como sempre, você arrasa. Muito obrigada, eu também amo vocês. Um monte de beijo, muito, muito obrigada. E não essa quarta, na outra a gente vai se ver de novo, tá bom? Fiquem bem, qualquer coisa eu tô à disposição.